A maioria das pessoas quer ter controle sobre o próprio tempo e acabam então optando por ser freelancers. Mas quais são os pontos que a gente mais teme na vida de um freelancer? E antes de a gente começar, já sabe, né? Deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal, assine as notificações e siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais. Também vai um recadinho aqui que do dia 10 ao dia 17 de setembro vão abrir as matrículas da 8ª turma do curso Motion Design Essencial. Então se você está interessado em aprender Motion Design de verdade no After Effects e no Cinema 4D, clica no link que eu deixei na descrição, deixa seu e-mail para ser avisado quando as matrículas abrirem. Bom, vamos lá, vida de freelancer, né? Alguns dizem que é uma boa alternativa para quem não curte a rotina de trabalhar fixo, né? Quer ter mais controle sobre o seu próprio horário, obviamente, e talvez, em contrapartida, ganhar mais. E outras pessoas dizem que, eventualmente, todo mundo acaba se tornando freelancer na nossa área. Acaba que a gente se torna tão especializado naquilo que a gente faz que a gente se torna senhores de nós mesmos, né? Então a gente eventualmente vai se tornar freelancer em algum momento da nossa carreira e vai ganhar rios de dinheiro, pelo menos é isso que dizem. Mas também tem uma terceira visão aqui, né? Que é quem diz que o freela está sempre incerto, né? Sempre vive na insegurança. Então ele não tem certeza sobre a sua rotina, sobre quanto ganha, sobre quanto gasta, né? E o que vai rolar da semana que vem, vai. Mas seja como for, isso é tudo boato, né? A gente só vai saber realmente o que é a vida de um freelancer se a gente virar freelancer. Mas é claro que a gente sempre conversa com as pessoas, né? A gente sempre tenta trazer informações para todo mundo e o próprio processo de você conversar com um freelancer, né, ou com um funcionário fixo e tal, faz com que a gente tenha uma abrangência maior sobre o que rola de verdade no nosso mercado. Então vamos passar por alguns pontos aqui sobre a vida de freelancer e principalmente sobre as coisas que as pessoas temem na vida de freelancer. Mas em primeiro lugar é bom a gente só estabelecer 3 pontos principais que todo mundo deveria prestar atenção antes de querer se tornar um freelancer, tá? Isso é bem importante. Então o primeiro ponto é que, em teoria, o freelancer é um profissional tão especializado que ele é contratado para resolver certas demandas que um profissional fixo daquele lugar não resolve, ou então não tem tempo para resolver. Então, partindo desse pressuposto, né, o freelancer ele precisa ter um certo domínio, né, uma certa experiência de mercado, uma certa experiência de ter trabalhado, né, em estúdios ou produtores e coisas assim, para ele resolver uma certa demanda que ele é contratado para resolver. Então não é aconselhado que a gente se torne freelancers quando a gente acabou de entrar na área de motion, por exemplo, né? É importante que a gente adquira experiência de mercado e principalmente, pelo menos na minha opinião, que a gente tenha experiência técnica em animação, composição e coisas assim. O ponto número 2 é que o freelancer precisa ter um portfólio muito bacana, né? Ele precisa saber se mostrar na rede, né? Sendo com um site bonitinho ou então com um perfil social onde ele possa colocar todos os seus melhores trabalhos. Nesse ponto a gente entra numa parada que eu já comentei aqui no canal, que é a gente ter no portfólio exatamente aquilo que a gente vai produzir como freelancers, né? Então se você vem de uma área de edição, por exemplo, né? Se você vem como editor, né? E migrou para o motion design, se o seu portfólio por um acaso tem mais coisas de edição, você então deveria construir um portfólio novo, né, de motion para poder chamar a atenção como freelancer de motion, né? E aí, obviamente, sempre me perguntam isso, né? Mas aí, sem clientes, como é que vai construir portfólio? Projetos pessoais. Então, o segundo ponto seria esse, né? A gente tem um portfólio bacana, que o cliente chegue e saiba o que a gente faz, né? E para que a gente vai ser contratado. E o último ponto importante para a gente prestar atenção antes de se tornar um freelancer é o lance de você ter uma grana reservada, né? Para pelo menos aí 3 meses sem receber nada, né? Porque quando você se torna um freelancer, né? Pelo menos em teoria você não tem cliente nenhum, né? Talvez se você tiver um estúdio bacana, tiver bons contatos, você acaba tendo algum tipo de, sei lá, sai do estúdio já com algum tipo de cliente na manga, né? Mas em geral não é bem assim. Então é legal que a gente tenha um backup de grana por algum tempo, né? Uns 3, 4 meses que seja, para que você tenha tempo, né, de ir atrás de clientes e formar sua carta de clientes. Não é aquela coisa definitiva que você vai conseguir 100 clientes num mês, não é isso. Mas que pelo menos você consiga começar a funcionar como freela. E agora que a gente já falou sobre esses 3 pontos, né, que a gente deveria tomar cuidado antes de entrar na carreira de freelancer, vamos pegar aqui alguns pontos que todo mundo teme sobre virar freelancers. E são pontos importantes, galera, porque geralmente as pessoas vêm me perguntar isso, né, se corre o risco de acontecer isso, corre o risco de fazer aquilo, e tudo é possível quando você se torna um profissional autônomo, né, que o freelancer é isso. Então vamos passar por esses pontos aqui que são coisas que a galera geralmente teme, né, que a gente realmente tem um certo receio, né, que aconteça conosco e por que a gente não deveria se preocupar tanto com eles ou por que a gente deveria sim dar atenção para eles. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui é falta de estabilidade, talvez seja o maior medo de todos. Geralmente a galera tem muito receio sobre esse lance na vida de freelancer, né, estabilidade, como é que vai fazer, de onde que vem os clientes e coisas assim. Mas a falta de estabilidade realmente é uma parada que pega todo mundo. Isso porque a gente tem uma falsa impressão de que se a gente trabalha fixo, a gente é estável. E apesar disso ser uma meia-verdade, nem sempre funciona assim. Isso é fácil de explicar, né? Porque quem diz que estar empregado é sinônimo de segurança, né? De um momento para o outro você pode ser demitido, né? Claro, você tem suas regalias de ser demitido de um trabalho fixo, mas
a estabilidade, na verdade, ela não existe em lugar nenhum, né? E é interessante porque se você trabalha fixo e tem essa falsa impressão, né, de segurança, se você é demitido, você é pego com as calças na mão. Então o freelancer ele não corre muito esse risco, porque como ele está o tempo todo no incerto, né, na insegurança, ele acaba simplesmente sabendo que um cliente pode sair e outro entrar no lugar dele a qualquer momento e ele está sempre tranquilo naquele ponto, pelo menos deveria, né? Mas essa vantagem do freelancer, né, de ficar o tempo todo vivendo em insegurança, também não pode ser uma festa, né? A gente tem que estar o tempo todo consciente do quanto a gente gasta, do quanto a gente ganha e estar o tempo todo olhando para frente, né, e tentando fazer uma previsão, né, do que a gente consegue, de como a gente consegue se manter e por quanto tempo, se por um acaso a gente simplesmente perder todos os clientes, né? Então uma boa sacada sobre esse lance da falta de estabilidade no freelancer é que a gente fique muito atento sobre quantos clientes a gente tem na mão, entre aspas, né? E o quanto a gente tem de reserva, sacou? Porque aí você consegue prever de antemão se acontecer alguma tragédia assim de realmente não entrar em um projeto num mês ou 2 meses. Agora, uma outra vantagem da gente estar o tempo todo nessa incerteza, né, nessa falta de estabilidade, é porque a gente sai da nossa zona de conforto. Porque trabalhar fixo é confortável, a gente sabe disso. É legal você todo mês ter sua grana na conta lá e ponto final, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando você sai da zona de conforto, isso faz com que você se torne um profissional um pouco mais proativo, né? Talvez você participe mais da comunidade por causa disso, talvez você se especialize mais, talvez você estude mais, talvez você fique melhor como motion designer do que você seria se trabalhasse fixo. Então tem várias variantes aqui, né, que a gente pode citar e enumerar, que fazem dessa incerteza e dessa falta de estabilidade uma coisa, na verdade, muito boa. O segundo ponto que assombra a galera aqui, né, que causa um pouco de medo e desconforto na galera, é a parte burocrática, né? Dá um pouco de preguiça realmente falar sobre burocracia e lidar com burocracia, mas cara, não tem jeito, é uma parada que todo freelancer vai ter que assumir de verdade, é a parte burocrática da sua própria carreira, porque são coisas que antes eram feitas no plano de fundo, né? Se você trabalha fixo no estúdio, sempre vai ter uma equipe, né, um contador, seja lá o que for, a parte lá financeira, fazendo toda a parte burocrática daquela empresa que você trabalha. Agora não. Agora é você que vai assumir isso no seu dia a dia e de preferência, e eu acho isso bem prudente, a gente tem que incorporar essa parte de burocracia no nosso dia a dia de trabalho. A gente tem que considerar isso parte do nosso trabalho e não punição. Isso porque, essencialmente, o freelancer é a empresa de um homem só, né? Como dizem por aí. Então é importantíssimo que a gente tenha e tome consciência rapidamente sobre processos burocráticos, sobre o que a gente precisa fazer, como que a gente vai se nomear, se é MEI, se é o escambau, se é microempresa, seja lá o que for, para que a gente não tome susto com imposto de renda, com contabilidade e coisas assim, né? Então é importante que a gente faça um estudo, vamos dizer assim, sobre essa parte mais burocrática de uma microempresa, né? Vamos dizer assim também, porque é o que nós somos ao final, porque isso vai fazer com que a gente tome consciência, de novo, sobre quanto a gente ganha, quanto a gente gasta para produzir, para viver, né? E o quanto a gente tem, inclusive, em caixa para continuar funcionando a longo prazo. E aí, num país engessado como o Brasil né? Essa parte não criativa do processo acaba incomodando as pessoas, né? Acaba, às vezes, até assustando, né, quem quer trabalhar como freela. Mas é bom lembrar que isso meio que a gente acostuma, tá? É uma coisa que, por exemplo, eu considero super chato também, mas a gente acaba acostumando. E é importantíssimo que também a gente faça esse lance de gerenciar a nossa vida financeira e empresarial, né, de alguma forma, porque a gente também começa a tomar consciência dos nossos gastos, sacou? E de quanto vale o nosso trabalho também. Isso é bem importante. E o terceiro ponto que todo mundo teme aqui é a procrastinação, né? O ato de protelar as coisas, que é uma coisa bem importante que eu já comentei muito aqui no canal, que para mim é um dos maiores problemas de todas as áreas e de todo profissional de qualquer campo, é protelar as coisas. E isso é foda porque cada pessoa tem o seu ritmo de trabalho, cada pessoa gerencia o seu trabalho de alguma forma, né, de formas diferentes, mas na verdade, em última análise, a gente tem que estar todo mundo pelo menos no mesmo ritmo de trabalho, né, porque senão as coisas simplesmente não funcionam. Mas focando mais aí na galera que é freela, né, em quem trabalha como freelancer, um dos maiores medos que todo mundo tem é justamente de não conseguir lidar com tudo sozinho, né, de não conseguir se organizar e de ter um dia ordenado de forma produtiva, né? E isso faz muito sentido, porque quando você trabalha fixo, você tem um chefe no seu pé, né? Então é mais fácil um cara te chicoteando ali, fazendo você trabalhar num certo ritmo alucinante, do que você fazer isso consigo mesmo, né? Se chicotear para você trabalhar num ritmo alucinante. Então é muito fácil você acordar de manhã com horário marcado, tendo que ir para o estúdio, né, para a empresa que você trabalha, porque se você não chegar lá, você vai ser punido, né? Seja verbalmente, seja às vezes sendo descontado do seu salário porque você atrasou, sei lá como é que funciona. Mas é muito difícil você, por conta própria, funcionar como uma empresa sozinho. Você acordar todo dia, levantar, sair da cama no horário certo e sentar no seu computador para trabalhar como se você estivesse batendo cartão. E é o que todo mundo deveria fazer.
Como freelancer, a gente tem que ter um horário fixo de trabalho como se fosse uma empresa, né? Então a gente não pode postergar nada, absolutamente nada. Isso tem suas vantagens se a gente observar friamente, porque quando a gente começa a não protelar as coisas, né, e começa a ser um pouco mais organizado, porque a gente então é freelancer, e se a gente não se organizar, a gente se fode, a gente acaba sendo mais produtivo. Então é um grande passo. Às vezes você trabalha num estúdio fixo e tal, e você trabalha na base do chicote, então você não é produtivo porque você quer, porque você realmente precisa, mas porque o chefe está te enchendo o saco para isso, né? Agora, quando você é freelancer, você ganha pelo seu mérito, né? Você ganha pelo que você produz de verdade, né? Se você não entregar, dançou, não tem o salário no final do mês. E fora que você se queima ainda, né, com um cliente. Então é muito importante que a gente tenha esse lado um pouco mais sério, né, de olhar para nós como se fôssemos uma empresa de verdade e funcionar em horários realmente comerciais. O quarto ponto aqui que a galera geralmente teme muito, né, eu coloquei 2 pontos aqui, é o medo da solidão e a falta de clientes. Você já vai entender por que os dois estão interconectados, tá? Isso porque dizem, né, que um dos piores pontos de você ser freelancer, né, de você se tornar um freelancer, é que você acaba não tendo um contato direto, presencial, com outros profissionais da área, né? E que isso é um problema a longo prazo. Isso incomoda muita gente, porque distância física de um lugar um pouco mais agitado e criativo pressupõe isolamento. Mas nem sempre é assim, porque a maioria dos lugares acabam chamando o freelancer para trabalhar em loco, né? Ou pelo menos dando essa opção, saca? Então assim, às vezes em 3 meses de freelancer, você vai trabalhar em loco em vários lugares, né? E vai conhecer muito mais gente do que você conheceria trabalhando fixo num estúdio só, né? Então tem os dois lados aqui, né? Tem sim o lado um pouco mais isolado, mas também tem um lado um pouco mais participativo, né? Onde você tem a opção de trabalhar em loco em certos estúdios. E se você, por um acaso, é um freelancer muito frequente, né, e muito agitado na sua rotina, você acaba conhecendo mais gente do que se trabalhasse fixo num lugar só. E nisso, obviamente, eu não estou excluindo a parte de que a gente vai trabalhar, sim, a maior parte do tempo em casa, sozinho, na frente do seu computador, né? Mas isso também não é de todo ruim, saca? Você trabalha mais concentrado, às vezes, do que distraído com um monte de gente em volta, né? Tem os lados positivos de você trabalhar sozinho também. E outra coisa, tem as opções de trabalho em coworking, né? Ou então de alugar uma sala, né, com a galera, pega 3, 4 caras aí que conhecem, profissionais e tal, aluguem uma sala juntos. Então tem várias opções para você não ficar tão solitário assim. Mas para mim, pessoalmente, esse lance de trabalhar sozinho praticamente o tempo todo tem um ponto muito mais positivo do que negativo, que é o fato de a gente ter e adquirir independência sobre praticamente tudo na nossa carreira. Mas essa independência sobre praticamente tudo é o que puxa o outro ponto que geralmente causa tensão também, né, e um pouco de temor na galera, que é o fato de você não ter clientes. E aí uma coisa que a gente sempre tem que deixar claro, né, sobre vida de freelancer, sobre trabalhar como freelancer, é que não é que vão faltar clientes, mas em certos momentos existem baixas, né? Então às vezes você vai ficar um mês com pouco job, ou então sem job nenhum, né? Então você não pode simplesmente ter medo disso, mas você tem que estar preparado para isso, que é uma coisa bem diferente, né? Mas aí vem um outro ponto importante de lembrar também, é que clientes atraem outros clientes, né? Então se você fizer um bom trabalho, né, para um certo cliente, ele provavelmente vai te indicar para outro, né? Se você fizer um bom trabalho de freela, às vezes, para um estúdio específico e não para um cliente direto, aquele estúdio então já sabe agora que você é um cara competente, um cara que segue, né, os prazos e coisas assim, então eles já têm você ali na manga. E se alguém chegar pro cara e falar assim, pô, tô precisando de um maluco assim, assim, assado, que faça isso e aquilo, o cara lembra, pô, o fulano de tal lá, o cara foi bom, hein? Já te indica pra lá também. Então o esforço inicial pra gente conseguir novos clientes é sempre válido, né, e é sempre obrigatório. Mas com o tempo acaba que clientes vão te indicar para outros clientes, estúdios te indicam para outros estúdios, sacou? Só que aí vem um outro ponto importante também sobre essa parada. A gente não pode ficar parado esperando, né, um cliente te indicar para outro. Então a gente tem que estar o tempo todo, como freelancers, atentos a isso. O tempo todo buscando novos clientes, o tempo todo buscando novas oportunidades, né, e participando do nosso meio social, seja virtual ou fisicamente, né, para que a gente seja visto e, por consequência, lembrado. Então, resumidamente, esses seriam os pontos, né, de maior tensão, né, de maior temor que geralmente as pessoas têm, né, que às vezes vêm me perguntar e tal. E é importante que a gente se atente principalmente aos 3 itens principais que eu comentei lá em cima, sobre vocês se prepararem antes de serem freelancers, porque a experiência de mercado, a experiência em motion, a experiência convivendo com equipes, né, trabalhando e paraná, vai te blindar quanto a esses medos, sacou? Esses medos geralmente vêm em pessoas que não têm preparação de mercado ainda, que não estão acostumadas a lidar com clientes, que não estão acostumadas a conversar com clientes, fazer reuniões, sacou? Que não sabem como se portar nessas situações. Então é importante que a gente meio que se prepare, né, trabalhando fixo em estúdios, para que a gente não tenha esses medos. Alguns deles vão persistir, mas outros a gente consegue meio que eliminar
justamente porque a gente ganha experiência. E aí vai um último lembrete sobre esse assunto, né? Nunca encare a carreira de freelancer como uma solução para sua própria carreira, tá? Ser freelancer não é solução para nada. Assim como trabalhar fixo também não é solução para nada. Os dois lados têm suas vantagens e desvantagens e você, como profissional, precisa analisar isso friamente e ver onde você se encaixa melhor. Porque tem pessoas que preferem trabalhar fixo e tem pessoas que preferem ser freelancers. É uma questão de inclinação, né? Então é importantíssimo que a gente faça essa observação, né, e não julgue a coisa como definitiva. Puta, eu vou ser freelancer porque ali eu vou ser sempre bem sucedido e é ali que eu vou ganhar grana. Não é bem assim, tá? Então vai com calma aí, observe direitinho quais são as suas inclinações para que você não dê um tiro no escuro, né, e passe perrengue depois por causa disso. Mas é isso aí. E vocês? Quais medos que vocês têm sobre carreira de freelancer? Se vocês não são freelancers, o que vocês temem para entrar no mercado de freela? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de assinar o canal, de dar aquele like aí pra gente no vídeo, seguir o Ler Lemonade em todas as redes sociais e acessar layerlemonade.com para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Fechou? Vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Fui!